Jotalhover acordou com sede de Islamocast sobre homossexualidade no califado Omíada, né? Com A é Abássida, é o que vem antes, né? Então, cara, eu não sou exatamente um especialista nem sobre Islã, nem sobre homossexualidade nos califatos. O que eu posso te dizer? A Pérsia era infinitamente mais tolerante, né, com as relações entre homens. O próprio zoroastrianismo era muito mais tolerante, né, e quando o Islã sai do crescente fértil e vai em direção a uma tomada que é militar da Pérsia, né, é que o Islã vai ter uma escrita, né, ou seja, todos aqueles sábios persas, né, vão ser absorvidos pelo Islã e existia uma tolerância muito maior, né, no Império Persa, né, ou mesmo lá para trás, no Sassânida, no Babilônico, então nem se conta, saca? Agora, a partir do momento que há essa conversão, eu imagino que por mais que durante o início, né, do período, tanto do Califado do Omíada quanto do Abássida, se tenha, né, uma permissividade um pouco maior, ela não vai ser oficializada nunca, né? Inclusive, se a gente for pensar na literatura e for pensar em Mil e Uma Noite, se for pensar na literatura que é, né, feita ali, é muito comum a relação homossexual, né? Por exemplo, assim, os jeans costumam manter várias relações homossexuais, né? Então era algo muito normal, muito de boa, assim, né? Uma vez que há essa conquista, aí eu imagino que já não será tanto, né? Principalmente não oficialmente, mas eu imagino que pela influência, tá, da própria tradição persa de ter uma abertura sexual maior, a gente deva conseguir achar ainda alguns relatos e algumas coisas, mas eu realmente não sou especialista nisso. Quando eu estava fazendo meu mestrado, tinha um amigo meu no mestrado, ele trabalhava a questão, né, de homossexualidade na Bíblia em aramaico, na Bíblia hebraica. E aí tem muita coisa também. Né? E tem muita coisa também por quê? Exatamente por causa dessa longa tradição, né, de completa abertura. Não é uma questão de tolerância. Né? Se tolera algo que não é exatamente aceito. Não é tolerância o termo aqui, é abertura. Né? É uma longa tradição de abertura que vem do crescente fértil como um todo, dos povos semíticos. Né? E assim, venhamos e convenhamos, se a gente for ser muito sincero, até as próprias interdições do casamento em regiões que são majoritariamente muçulmanas levam muitas vezes a uma introdução sexual homossexual. É muito comum, tanto no Maghreb, como no Sahel, como no próprio Oriente Médio, né, que esse tipo de relação seja, entre aspas, tolerada, aí nós estamos falando de tolerância, né, durante esse período de introdução à sexualidade. Né, o que ela não vai ser tolerada em vida adulta, de forma alguma. Tá? Mas espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, apesar de ser bem longe do meu campo de expertise aqui. Tá bom, querido? Indo pros homens, Luciana. Para as mulheres, não. Pros homens, tá? E não é só na tradição semita, mesmo a bíblica, né, Bruno? O Reikdal tá aqui e ele já esqueceu mais do assunto do que eu sei. Agora, a Mesopotâmia é uma coisa que eu entendo um pouco. Né? Isso era algo completamente normal, natural, não era um óbice, saca? Por mais que às vezes até houvesse algumas piadinhas, né, do sujeito, principalmente o que se colocava na posição de passivo, tá? Do ativo bem menos. Era algo muito comum, assim, saca? Não era um óbice. Inclusive chega no ponto de você ter prostituição ritual,
né? Tanto na homossexualidade como até naquilo que atualmente a gente chamaria de transexualidade, saca? É muito comum mesmo, assim, né? Tanto que Harinto Shamhat, né? Se a gente for pensar em Gilgamesh, se a gente for pensar no Shanak Baimuru, né? É a junção de dois tipos de prostituição ritual. Uma delas que a gente tem relatos, né, que homens, entre aspas, afeminados, participariam desse tipo de produção ritual, né? Então, Harinto Shamhat meio que seria este ser dual, né? Porque essa introdução participaria disso. Tanto que Enkidu é velado por Gilgamesh como uma mulher velaria o seu marido, né? E isso aqui é muito importante, porque não é... E assim, no começo do livro você tem o Gilgamesh comendo as noivas e os noivos, né? Ou seja, numa posição ativa no ato sexual. Só que quando Enkidu morre, Gilgamesh o vela como uma mulher. Gilgamesh vela Enkidu como se fosse não o seu amigo, não o seu parceiro, mas seu esposo. Saca? Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de homossexualidade na Mesopotâmia a partir de uma pergunta sobre homossexualidade no Califado Omíada. Aí, como ele misturou um pouco de Omíada com Abássida, eu tô achando que ele quis dizer Omíada, mas pode ser no Abássida também, tá? Tem um autor muito interessante, né, o Death, Desire and Discord, do Neil Walls, que ele vai trabalhar a teoria queer no Gilgamesh. Não sei se o Reikdal já leu esse livro, mas eu acho que é um livro que você ia adorar, cara. Você ia adorar o livro. Interessantíssimo. 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 Tá? Se você quiser, Reikdal, me manda um e-mail. Eu tenho o livro aqui, eu te mando o livro. Tá? Eu tenho ele em PDF. Eu te mando esse livro. Esse livro é espetacular, cara. Espetacular. Tá? E é muito irônico, né, cara? Tem um meme de Instagram, eu devia ter salvado esse vídeo, cara, que é uma mina zoando antropólogo heterossexual tentando reagir a relações homoafetivas ao longo da história, saca? Porque elas são brutalmente comuns e tradicionais, assim, né? Enfim, tá? Recomendo. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde